pessoal, eu sou a professora Cláudia e essa é a segunda aula sobre os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Então, nessa aula nós vamos falar sobre a influência da temperatura e sobre o uso de catalisadores ou inibidores. Então, nós vamos fazer pequenos experimentos para a gente poder entender melhor esses processos. Então, vamos lá? A temperatura ela está diretamente relacionada com a energia de ativação. Variou a temperatura, vai variar a constante da velocidade, tá? Essa constante ela pode ser maior ou menor, vai depender do tipo de reação. Um aumento na temperatura aumenta a frequência das colisões intermoleculares, ou seja, a velocidade com que essas partículas se chocam. E também aumenta a energia cinética das moléculas, fazendo com que mais partículas alcancem a energia mínima necessária para a reação acontecer. E o que é a energia mínima necessária? É a energia de ativação. Então, um aumento da energia cinética, que é um aumento da energia da agitação molecular, favorece a quebra das ligações. Porque para uma reação acontecer, algumas ligações precisam se romper e outras ligações precisam se formar. Então, se a partícula recebe mais energia, ela vai aumentar aí a energia cinética e vai favorecer a ruptura dessas ligações. Então, nós temos aqui um gráfico para a gente entender um pouquinho como que a energia de ativação ela influencia na velocidade da reação. Então, nós temos aqui ó, o eixo Y, que é a energia, o eixo X é o caminho da reação. E esse gráfico, ele está representando uma transformação endotérmica. O ΔH é positivo, maior do que zero. Como que a gente sabe isso? Então, a transformação é essa, ó. O X, que é o reagente, está se transformando em Y, que é o produto, tá? Então, vamos supor que a energia aqui de X vale 5 quilocalorias, por exemplo. E Y, que é o produto, ó, tá nessa direção aqui, ó. Vamos supor que esse valor seja 10. Para a gente calcular o ΔH, a gente faz o final, que é Y, né? Menos o inicial, que é o valor de X. Então, esse ΔH aqui, ó, vai dar mais 5. Se é positivo, a transformação é endotérmica. E aí, nós temos aqui uma linha em preto e a outra em vermelho. A preta, ela está representando a reação sem o catalisador. E em vermelho, com catalisador. Então, olha aqui, ó, energia de ativação para a transformação sem o catalisador. A gente vê que ó, ela é maior do que a energia com o catalisador. Então, o que é a energia de ativação? É a energia mínima necessária que os reagentes vão precisar absorver para poder atingir o pico, que a gente chama de complexo ativado. Então, é ali no complexo ativado que algumas ligações estão sendo rompidas e outras ligações estão sendo formadas para poder chegar lá no produto, tá? Então, para chegar aqui no complexo ativado dessa parte que foi a linha desenhada em preto, ela é maior do que em vermelho. Então, aqui nós temos o uso de catalisador e aqui na preta não tem o uso de catalisador, tá? Então, para a gente estudar um pouquinho a interferência da temperatura na velocidade das reações, nós temos aqui 3 recipientes com a mesma quantidade de água. Aqui tem água fria, eu coloquei um pedacinho de gelo. Aqui nós temos água a mais ou menos 50 graus. E aqui nós temos água na temperatura ambiente, agora tá 18 graus, tá? E nós vamos colocar Sonrisal, comprimidinho, efervescente, em cada uma para a gente observar a velocidade da reação. Então, a gente percebe que
quente, a reação é muito mais rápida, tem muito mais evolução de gás, seguida da temperatura ambiente. E a fria, ela já é bem mais discreta. A reação demora um pouquinho mais. Olha lá, ó. O comprimido, ó, ele tá lá no fundo, ó. Praticamente não dissolveu ainda. Enquanto que na quente, ó, ele já dissolveu quase todo. E na temperatura ambiente, ainda tem um pedaço aqui. Então, aqui, o quente já terminou, já dissolveu tudo. Parou a efervescência, ó. Já dissolveu tudo. A temperatura ambiente tá quase terminando. E a fria, ainda a reação tá ocorrendo. Ainda tem comprimido aqui que dissolveu. Ainda tá formando as bolhas. Então, aqui, ó, a quente já finalizou completamente. Fria, ainda tem um pouquinho. Então, como que os catalisadores influenciam a velocidade das reações? Então, assim, o catalisador é uma substância química, tá? Que quando ele está presente no processo, ele aumenta a velocidade da reação. Só que eles não são consumidos no processo, eles não participam como reagentes, porque no final da reação eles estão presentes qualitativa e quantitativamente. Você consegue recuperar o catalisador. O que ele faz? Simplesmente ele encontra um caminho alternativo, tá? Para que a reação aconteça. E esse caminho, normalmente, ele envolve aí uma menor quantidade de energia. Por isso, diminui a energia de ativação. E aí a reação se transforma numa reação mais rápida. Então, nós vamos estudar aqui a velocidade de decomposição de uma substância com a ação de um catalisador. A substância que a gente vai estudar é uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio, que está presente lá na água oxigenada, ele se decompõe com a ação da luz. Mas essa decomposição, para liberar gás oxigênio, ela é muito lenta. Então, nós vamos adicionar um pouco de catalisador. Nós vamos usar aqui o dióxido de manganês. Então, a gente percebe que assim que o dióxido de manganês entra em contato, ele começa a sofrer decomposição. E ocorre a liberação de gás oxigênio. Então, para saber se é gás oxigênio, a gente pode fazer o teste do palito de fósforo. Ele demora para apagar, porque o gás oxigênio que está sendo liberado aqui, ele alimenta a combustão. Então, no experimento, o que a gente vê é o seguinte: nós temos lá peróxido de hidrogênio, que é o principal componente da água oxigenada, tá? E ele vai sofrer uma reação de decomposição. Só que o peróxido de hidrogênio, sozinho, ele se decompõe. Se você expuser a água oxigenada à ação da luz, ele se decompõe. Só que é um processo muito lento. O que é que a gente fez para acelerar esse processo? Para transformar esse peróxido em água líquida e gás oxigênio. Nós usamos um catalisador, que é o dióxido de manganês. Só que esse dióxido de manganês, depois que a reação termina, depois que ele vai transformar
todo o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, a gente filtra, espera secar e guarda. Usa de novo para novas reações químicas. Então, quando você observa a água oxigenada, você pode fazer isso em casa. Você pega lá um pouquinho daquela que a gente compra na farmácia, coloca num frasco aberto, num pires, e observa a ação da luz. Você praticamente não vai ver a formação de bolhas. Mas se você coloca dióxido de manganês, como nós fizemos aqui, o processo de evolução de bolhas é muito rápido. Por quê? Devido à presença do dióxido de manganês, que é o catalisador. Então, ele diminuiu a energia de ativação para acelerar o processo. Então, nós temos aqui algumas características importantes dos catalisadores. Eles só aumentam a velocidade da reação, não são consumidos. Durante o processo, eles fazem o caminho alternativo para a reação acontecer mais rápido e não são consumidos, tá? Eles não iniciam reações, eles só interferem naquelas que já ocorrem. Tem uma reação química que ocorre. Você coloca um catalisador, ela vai acontecer mais rápido, só isso. A gente usa catalisador sempre em quantidade bem pequena, porque eles não são consumidos. O que acontece? A reação ocorre na superfície do catalisador. Então, vem a molécula, reage na superfície, ela se transforma em outra, e aí ela sai dali. Vem outra molécula, reage, e assim sucessivamente, tá? E os efeitos do catalisador, eles podem ser diminuídos pela presença de venenos de catálise, que são substâncias que vão dificultar a ação do catalisador, vão promover um efeito contrário. Eles não vão deixar o catalisador funcionar. Então, um inibidor é o oposto do catalisador, inibidor ou veneno de catálise. Tá? Enquanto o catalisador diminui a energia de ativação, o inibidor aumenta a energia de ativação. Tá? Então, por exemplo, se você pegar peróxido de hidrogênio e colocar em meio ácido, a reação de decomposição ela é extremamente lenta. Tá? Por quê? O ácido ele funciona como um inibidor. Um outro exemplo clássico, quando você parte uma maçã ao meio, se você deixar a maçã exposta ao ambiente, ao ar, por muito tempo, ela vai escurecer, tá? O que a gente faz para evitar? A gente usa gotas de limão. Você espalha umas gotinhas de limão que ela não escurece. O que o limão faz? Ele inibe o processo de oxidação, ele inibe o processo de escurecimento, tá? A mesma coisa você pode fazer quando você quiser preparar uma salada de frutas. Então, você prepara 1 hora antes de servir. Você coloca gotas de limão ou gotas de suco de laranja, porque as duas têm ácido cítrico. E qual a função do ácido cítrico? Ele evita o processo de oxidação. Então, ele vai dificultar aí o escurecimento da fruta ou das frutas que você vai utilizar ali na salada, tá? Então, essa é a função do inibidor. Aumentar a energia de ativação para dificultar o processo, tá? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!